Olá, estamos começando o TVL Debate aqui pela sua TV Legislativa, o canal da comunidade. Muito obrigado você pela companhia aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, câmarablu.sc.gov.br. O debate, a gente sempre traz assuntos aqui de interesse da sociedade para discutir, para informar você, telespectador da TVL, que acompanha o dia a dia da Câmara, o trabalho do seu vereador, mas também tem assuntos aí relevantes que a gente acaba abordando aqui na nossa programação. E você já conferiu aí na sua tela que a gente está aqui com a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que é juíza de direito e agora nesse período aí de eleição é juíza eleitoral também. Obrigado, doutora, pela sua presença. E a doutora Deise Wexler, que é promotora de justiça do Ministério Público aqui de Santa Catarina, de Blumenau, e em eleição é promotora eleitoral também, e a gente vai falar justamente sobre isso. Eleições 2016, especialmente regras da propaganda política, da campanha eleitoral, que os candidatos logo vão estar aí na sua casa, na sua empresa, pedindo o seu voto. Afinal, o que pode, o que não pode, o que mudou da eleição passada para essa? Agora é uma eleição municipal, vamos eleger em outubro o prefeito, o vice e os vereadores aqui da nossa cidade para o próximo mandato a partir do ano que vem. Doutora Quitéria, mais uma vez obrigado, tudo bem com a senhora? Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também a presença da doutora Deise e digo que é muito importante esse canal de comunicação entre a imprensa e a sociedade, né? Porque justamente o momento da campanha eleitoral, onde as eleições acontecem, é quando se vive a democracia mais de perto. Então, o papel da Justiça Eleitoral é ajudar a informar também o cidadão para que cada qual, tanto o cidadão quanto o candidato, saibam quais as regras balizam todo esse processo eleitoral para que prevaleça a democracia segundo as regras que já estão estabelecidas pelo TSE. A gente sabe que é muito difícil, né, tirar vocês lá do fórum, porque a demanda de trabalho é muito grande, né, doutora Deise? Então, obrigado por ter vindo aqui hoje na TVL. É verdade, Rodrigo. Eu que agradeço também a oportunidade, não é? Quero parabenizá-lo também por essa oportunidade. E como bem disse a doutora Quitéria, também cumprimentando-a com respeito, a doutora Quitéria e o senhor também, para a justiça eleitoral é importante essa fiscalização do próprio cidadão também, do eleitor, né, para que ele nos auxilie nas fiscalizações das regras, do cumprimento das regras nesse período agora eleitoral. Então, fundamental importância, sim, esse tipo de informação. Bom, vamos começar explicando para quem está em casa nos assistindo por que existem tantas regras numa eleição. É para realmente manter uma igualdade entre todos os candidatos? É por aí? Veja só, a democracia se baseia por uma regra principal, a de que o povo escolherá os seus representantes. Então, as pessoas que se habilitam a concorrer a um cargo como este, de tamanha importância, no caso das próximas eleições, seja de prefeito ou vice ou de vereador, devem estar comprometidas em respeitar, primeiramente, as regras que balizam esse processo, justamente para que prevaleça o melhor segundo as suas propostas, e não para que prevaleça aquele candidato que tem mais recursos financeiros ou que conseguiu uma campanha melhor financiada, que possa dispor de mais recursos visando a sua campanha. Então, as mudanças que acontecem já neste processo eleitoral em curso deixam muito claro isso. É a vez de se debater ideias e isso é o que a Justiça Eleitoral quer respeitar. Então, o sentido de tantas regras, Rodrigo, é justamente permitir isso, permitir que a democracia viabilize a escolha pelo eleitor, pelo cidadão, do melhor candidato e não do candidato que fez a melhor campanha. Porque, na verdade, todos terão acesso aos mesmos recursos praticamente, né? Doutora Deise. De fato, Rodrigo, e aí visa exatamente essa paridade de condições para que o eleitor possa escolher o seu candidato, aquele que melhor expor, não é, as suas ideias, de fato. Essa regra, houve no ano passado uma mini reforma eleitoral, não é, trazida pela Lei 13.165, uma lei federal, e que alterou significativamente as regras eleitorais. E este ano será a primeira eleição, né, doutora Quitéria, com essas normas. Então, novas normas, mini reforma aprovada pelo Congresso, né, uma Exato. lei nacional, portanto. E vamos explicar então para o nosso telespectador aqui do TVL Debate. Vamos começar inicialmente a falar da campanha, né, que esse ano vai ser reduzida. Pela primeira vez a gente vai ter um tempo menor de campanha por parte dos candidatos. Qual vai ser o tempo? Quando é que começa? Bom,
a mudança que aconteceu, ela é bem significativa também sobre esse aspecto quanto ao tempo, porque antes era de 90 dias e agora foi reduzido para 45 dias. Então, a campanha eleitoral vai iniciar após o dia 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, aí nós vamos viver a campanha eleitoral com todas aquelas possibilidades que a lei permite. Lembrando que a lei também passou a fazer algumas vedações. Então, agora o candidato poderá dispor de algumas possibilidades, como as que já dispunha antes, como a panfletagem, mas não poderá, por exemplo, usar mais outdoors, não poderá, por exemplo, dispor daqueles cavaletes que eram tão comuns em eleições passadas. Então, na verdade, claro, poderá usar da internet, né? Então, na verdade, é uma campanha que ficou igualmente acessível a todos, né? Porque hoje em dia, quando a gente pensa em internet, a gente tem ali uma ferramenta de custo baixo e acessível indistintamente a todos os candidatos. E é uma via que permite, sim, o debate de ideias, né? Então, quaisquer outras formas que demandem investimento, quando a gente pensa em outdoor, a gente pensa num investimento significativo. Então, essa possibilidade já não existe mais. A outra eleição isso podia, doutora, era permitida? Sim, essa foi uma mudança importante. Essa foi uma mudança significativa. A principal delas foi a concentração do tempo, como nós falamos, né? Sim. De 90 para 45 dias ficou um tempo bastante reduzido, mas eu diria que suficiente para que o candidato consiga expor suas ideias e que o eleitor consiga escolher, né, dentre tais ideias e tais candidatos, qual entende seja mais legítima para representá-lo. Alguma outra regra, doutora Deise, que a senhora destacaria também, além dessas já citadas pela doutora Quitéria, de que é importante o cidadão ficar atento aí quando realmente começar a campanha eleitoral? Bom, além dessa situação envolvendo vias públicas, não é? A questão envolvendo bens comuns de acesso ao público, cinema, teatro, igrejas, escolas, enfim, está proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral nesses ambientes, inclusive postes, árvores, qualquer bem que esteja bem comum, né, do povo também está proibido. Atualmente, o que autoriza a legislação? Bandeiraços e essas panfletagens, com horário estabelecido de 6 da manhã a 22 horas, não é? Desde que não, de alguma forma, não vá prejudicar a mobilidade urbana, né, de pessoas, veículos, enfim. O bandeiraço, então, ainda está permitido, pelo menos pela lei nacional. Pela legislação federal, teve sim. uma lei aprovada aqui recentemente pela Câmara, que agora vai para a sanção e tal, e aí justamente ela proíbe, né, o bandeiraço, entre outras regras também que acabaram restringindo nessa lei municipal, que aí vai gerar aquele questionamento jurídico também, né, doutoras? Provavelmente essa é uma matéria que, se for aprovada a lei municipal, vai ser levada à apreciação judicial e vai ser objeto de discussão no momento próprio. Mas o nosso intuito aqui é meramente informar, né? Então, nós estamos, resumidamente, dizendo o que é abordado pela lei. Sim. E a lei federal permite, sim, que os bandeiraços aconteçam, entendidos os bandeiraços como aqueles móveis, portanto, que possam ser colocados no início da manhã, como foi dito pela doutora Deise, e retirados no final do dia, com essa restrição muito bem salientada de que não pode prejudicar a mobilidade. E nós que temos aqui, principalmente na região central, ruas estreitas, com intenso movimento de veículos e de pedestres, de ciclistas, né? Nós temos que ficar muito atentos a isso. Aliás, já esse é um recado para os próprios candidatos, né? Que o primeiro discernimento seja feito pelo próprio candidato, porque ele é o responsável pela sua campanha. Então, também no sentido de orientar toda a sua base, né? De cabos eleitorais e de apoio que terá, para evitar que a sua atuação em campanha, de alguma forma, prejudique o cidadão ou a sua cidade. Então, com isso, eu quero já deixar a orientação de que se evite o acúmulo de pessoas ou de bandeiras em locais que possam prejudicar o trânsito ou a mobilidade. E quero ressaltar que a Justiça Eleitoral brevemente vai editar uma portaria, a exemplo do que já aconteceu em eleições passadas, estabelecendo em quais pontos essa mobilidade ficará comprometida se ali houver, por exemplo, a fixação de bandeiras, né? Então, a gente vai restringir de algum modo, mas estabelecendo em quais pontos se entende que, por estudos prévios realizados anteriormente, ali prejudicaria a mobilidade. Então, essa orientação as pessoas terão brevemente. Panfletagem, entregando santinho nos carros, isso é permitido ainda, apesar da mini-reforma no ano passado, nessa campanha?
Porque o que estabelece a legislação? O que diz a legislação? Bandeiraços e mesas de distribuição de material. Então, no meu entendimento, sim, essa panfletagem ainda seria permitida. Rodrigo, outra situação envolvendo bens privados, né, bens particulares. É permitida desde que não haja nenhum tipo, nenhuma forma de pagamento, né, de qualquer forma de pagamento. Também está reduzido num tamanho, meio metro, né, está estabelecido, desde que seja adesivo ou papel. Pinturas, pichações em muros, isso estar vedado também está proibido. A colocação de placas de candidatos em propriedades particulares, isso pode? Pode, desde que seja de papel ou de adesivo, que a legislação estabelece. E numa altura de meio metro, meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Tem um tamanho específico. No máximo, exato. E com essa observação importantíssima, não paga. Exato. E aí não é só o dinheiro, o vale gasolina, etc. Nenhum tipo de vantagem eleitoral se pode permitir. Aliás, esse discernimento, como nós temos falado muito em discernimento, invocando o bom senso. Há pouco eu falava do bom senso que se espera por parte do candidato, mas se espera o mesmo por parte do eleitor. Nós, brasileiros, estamos passando por um processo muito intenso, político, que nos exige uma reflexão, principalmente uma autorreflexão, né? E o exemplo deve partir de nós próprios. Então, o eleitor, pensando agora no cidadão, deve fazer valer a força, a importância e a legitimidade do seu voto. Isso não é compatível com qualquer tipo de negociação. Então, não há valor que pague a importância da emissão de vontade, daquela vontade manifestada pelo eleitor. E quando a lei vem e proíbe, considerando isso inclusive crime eleitoral, a lei quer dizer que isso não será permitido, não será tolerado em hipótese nenhuma. E, Rodrigo, isso passa por uma verdadeira mudança cultural que nós temos que promover. Então, a pessoa que colocar em sua casa, como foi dito aqui pela doutora Deise, um pequeno cartaz, porque já foi falado das limitações também. Não pode ter mais do que meio metro, nem ser um ao lado do outro, porque aí ao invés de meio metro quadrado vai ter 1 metro. Não, é apenas um cartaz em adesivo ou papel de apenas meio metro quadrado. Então, quando a pessoa faz isso na sua casa, ele está espontaneamente manifestando um apoio, mas ele não pode de maneira nenhuma estar vendendo um apoio. A palavra vender é totalmente incompatível com a democracia que a gente quer viver. Então, não se pode admitir isso nem por parte do eleitor e nem por parte do candidato. Então, que fique muito claro que as pessoas que aceitarem expor em sua casa um cartaz, uma placa, na verdade um papel ou adesivo, como fala a lei, está fazendo por livre e espontânea vontade e que não tenha havido remuneração de espécie alguma, porque se houver, será apurado e penalizado pela Justiça Eleitoral. Então, falando em punição, já aproveitando a doutora Deise Wexler, promotora eleitoral, e a doutora Quitéria Vieira Pérez, juíza, quem é punido em caso de uma evidência, né, da compra, da venda do voto? O candidato, o eleitor, como é que funciona a punição, doutora? Bom, depende da situação, né? Cada situação tem que ser analisada, não é? Mas, regra geral, o candidato, sim, ele pode ser punido, dependendo, se fala de compra de voto, o candidato pode ser punido, porque, inclusive, o tipo penal que trata desse crime, ele é bem amplo, não é? Doar, entregar, enfim, tem vários verbos que estabelece isso. O candidato pode ser punido, inclusive também o próprio eleitor também. E, Rodrigo, como disse a doutora Quitéria, o que a justiça eleitoral, o que a legislação eleitoral ela quer é que haja uma eleição com debates de ideias, não é? Uma paridade aqui de condições. E para isso o cidadão ele deve de se informar, não é? Para nos auxiliar nessa fiscalização e se eventualmente o próprio cidadão tiver conhecimento de alguma situação que está irregular, que está ilegal, ele tem condições de levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral, o próprio cidadão. Né? Ele não precisa esperar que o seu candidato, ou que o próprio representante do Ministério Público, ou que o advogado do partido faça. Ele pode, se ele não quiser ou não tiver condições de levar essa representação por escrito, ele vai lá pessoalmente, é tomado a termo, né, doutora? E depois são tomadas as medidas, as providências necessárias. Ainda mais hoje em dia, né? Com celular, com internet, rede social, muito fácil acho que a fiscalização vai ser cada vez maior, né? Tomara que seja assim. Mas, Rodrigo, se me permite ainda uma complementação em relação a isso, eu gostaria de dizer que
a meu ver, a face mais democrática da justiça se dá na justiça eleitoral. Disso eu não tenho a menor dúvida. Isso que foi ressaltado pela doutora Deise é extremamente importante. O eleitor, que é o cidadão brasileiro, no nosso caso o blumenauense, mas enfim, no Brasil todo isso vai acontecer, será aos olhos da justiça. E é importante que a gente não silencie diante de uma infringência à lei. Então, na medida em que alguma ilegalidade, alguma irregularidade tenha acontecido, é muito importante que a Justiça Eleitoral possa contar com o papel ativo do cidadão, no sentido de denunciar sim, porque só assim a gente vai conseguir operar a transformação que se espera. E eu gostaria de mencionar que no próximo dia 7 e 8 de julho vai haver uma reunião feita na base de treinamento mesmo aos juízes eleitorais e aos chefes de cartório, a toda a equipe, né, da Justiça Eleitoral. Isso vai se dar lá no TRE, onde nós vamos receber mais algumas informações bem importantes que vão pautar a nossa conduta em relação a esse procedimento. Ou seja, qual procedimento que concretamente a Justiça vai adotar diante de uma irregularidade. A gente tem os parâmetros da lei, a gente já sabe mais ou menos como agir, mas a partir desse evento que vai haver na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai sim divulgar a todo cidadão blumenauense como ele pode agir. A única certeza que eu quero deixar bastante clara é de que a Justiça Eleitoral atuará 24 horas e não medirá forças para que a sua ação seja tão mais rápida quanto possível, porque qualquer propaganda irregular que permaneça irregularmente por algumas horas já terá alcançado a sua finalidade se a Justiça demorar a agir. Então, o que nós queremos é realmente deixar claro esse compromisso por parte da Justiça Eleitoral, no sentido de tentar responder rapidamente a todas as representações, as denúncias de irregularidades, e para isso nós vamos realmente nos organizar e divulgar tão logo tenhamos essa estratégia de ação bem determinada. Muito bom. Só para explicar para o telespectador que a doutora Deise e a doutora Quitéria cuidam da parte de propaganda política, né? Tem mais 2 juízes eleitorais e 2 promotores eleitorais que cuidam de outras áreas, que é registro de candidatura e prestação de contas. Prestação de contas, que é depois da eleição. Registro antes, propaganda durante e aí depois a prestação de contas. Muito bem. E o que interessa mais, certamente, você de casa é a propaganda, é o dia a dia, né? Sim. Mas tem também... E falando em registro de candidatura, não sei que não é a área das 2 doutoras aqui, mas só para registrar, além das regras eleitorais que a gente falou aqui de propaganda e do tempo que diminuiu, né, de 90 para 45 dias, o financiamento, né, das campanhas dos candidatos, também houve muita alteração e uma alteração significativa nessa mini-reforma, né, do ano passado. Houve sim, Rodrigo. Houve uma alteração, né, na questão envolvendo o financiamento de campanhas. Então, atualmente, quem pode financiar as campanhas? Né? O próprio candidato, naturalmente, né, ele pode financiar a sua campanha, mas ele pode receber doações de pessoas físicas, desde que esses valores a serem doados sejam 10%, até 10% do rendimento bruto anterior às eleições, ou também ele pode receber do fundo partidário. Se envolver bens que não são, podem ser considerados valores, mas que não é dinheiro, né, é remuneratório, veículos, imóveis, enfim, até R$80 mil. A lei estabelece também esse limite, de doações. Um teto de limite de gasto na campanha. Exato. E aí, para cada candidato, também tem um limite, né, de gasto que ele pode usar na campanha, né? Isso não é com as doutoras aqui, mas são os outros, né, juízes e promotores que vão estar acompanhando antes da eleição e durante também. A lei estabelece bem esses limites, né, tanto para a candidatura a prefeito quanto para vereador, se é em primeiro turno, se é em segundo turno. Mas o que precisa ficar claro é que o legislador veio dar um recado, o de que realmente se quer evitar o abuso do poder econômico. Então, não se quer mais que prevaleça nada, nenhum tipo de resultado que tenha sido provocado por um poder econômico. Se quer que o verdadeiro poder seja aquele poder conferido ao povo, que é o poder de eleger o seu candidato. A partir do quê? A partir das ideias, a partir das propostas, a partir da confiança que o eleitor tenha no seu candidato. E quando a gente pensa no financiamento, que até então era permitido por parte de empresas, vejam que quando a gente fala em empresa, a gente fala numa pessoa jurídica, não é nem uma pessoa física que vota.
Então, o STF, deliberando sobre a matéria, viu várias razões no julgamento recente de Madin para entender que não era compatível com a democracia e com o exercício de cidadania que nós desejamos para a nossa nação. Então, nós temos, de novo, né, olha só, nesse curto espaço de conversa que nós estamos tendo, nós temos mais uma referência feita pela lei no sentido de dizer, chega de influência do poder econômico. Nós queremos um processo eleitoral acessível de forma igual a todos os candidatos para que prevaleça o quê? Para que prevaleça o poder das suas ideias, das suas propostas e a confiança que o eleitor possa nele depositar, né? E as duas doutoras, as senhoras já falaram aqui várias vezes ideias, né? Quer dizer, realmente as senhoras acham que vai ser uma campanha eleitoral de ideias, é isso? É esse o objetivo, debate vai ser pelo de menos, ideias. da legislação. É esse o objetivo. Acreditamos que sim, né, doutora Quitéria? Esperamos que sim. Né? Eu acredito que sim, eu torço muito para que seja assim, porque na medida em que todos aqueles outros recursos foram retirados, né? Recursos financiados com propagandas em outdoor, recursos financiados por empresas, né? E marketings caros. Isso, grandes, a gente vai falar depois de propaganda que no hoje, rádio, na TV, exatamente, isso vai ser tudo reduzido. Tudo distribuído de forma igual praticamente, né? Pelo menos com certos parâmetros de igualdade a todos. Então aí eu me pergunto, o que sobra para um candidato? Sobra para ele uma possibilidade de expor as suas ideias. Então, o apego a outros recursos que não a própria força das suas ideias e propostas deixou de existir. Então, a gente espera que nesse cenário o candidato se sinta motivado a expor, né, francamente ao eleitor, quais as razões que o levam a afirmar tal proposta, enfim, como ele pretende agir como candidato, né? Muito bem. Com essa turbulência política, social, de ética, de moral lá em Brasília, especialmente, em todo o Brasil, aí, com impeachment, discussão de impeachment, novo governo, como é que a juíza eleitoral, doutora Quitéria, e a promotora eleitoral, doutora Deise, acreditam que vai ser a eleição, né? Como é que vai ser esse contato agora do candidato com a crise política instaurada e o eleitor, mas essa pergunta vocês vão responder daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente vai falar já também sobre propaganda no rádio e na TV, os cabos eleitorais, o que podem fazer, redes sociais na internet, o que é permitido, o que não é. Tudo isso daqui a pouquinho ainda aqui no TVL Debate, que vai voltar daqui a pouco depois do intervalo, falando hoje sobre eleições 2016. Até já. A 29 de setembro. Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa, hoje recebendo a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, que é juíza eleitoral, a doutora Deise Wexler, promotora eleitoral. Estamos falando sobre regras na eleição desse ano, né? Muita alteração aí pela frente, a campanha eleitoral, a propaganda, ela pode começar a partir do dia 16 de agosto e um pouquinho depois vai começar também no rádio e na televisão. Diminuiu, né, como as doutoras já falaram aqui, de 90 para 45 dias nessas eleições de 2016, onde tem eleição para vereadores e prefeito. E aí no rádio e na TV começa quando, doutoras, a propaganda? Dia 26 de agosto. Ela continua gratuita, eleitoral continua gratuita? Totalmente gratuita e acessível de modo igual a todos os candidatos, com as ponderações feitas em lei quanto à representatividade de cada um. Mas também o tempo da propaganda na televisão e no rádio foi reduzido para apenas 35 dias, né? Antes eram 45 dias, agora foi reduzido para 35 dias. E começa no dia 26 de agosto, vai até o dia 29 de setembro, com inserções diárias, tanto na televisão quanto na rádio. Muita mudança nessa questão também do rádio e da TV, doutora? Uma mudança interessante que houve, blocos somente para prefeitos e vice-prefeitos. Inserções no decorrer do dia, nas programações de 5 da manhã às 24 horas, para prefeitos e vereadores. Então, aquele programa de blocos, que se faz aquelas chamadas de 10 minutos, né? São 10 minutos, somente prefeitos e vice-prefeitos. E inserções no decorrer das programações, prefeitos, vice-prefeito
e vereadores, sendo 40% vereadores e 60% para os candidatos a prefeito. Não vão mais ter blocos, então, de 10 minutos com vereadores pedindo não. voto? Não. Isso na última eleição havia, né? Havia. Então, essa é uma mudança Bem significativa, drástica, né? também, bem Exato. significativa. Isso passou nessa mini-reforma também do ano passado do Congresso? Sim, também. Nessa alteração da lei nacional. Sim. Nessa questão do rádio e da TV, os horários continuam os mesmos, onde o cidadão vai ver ali o candidato entrando na TV e no rádio de forma obrigatória? Então, de segunda a sábado, o horário ficou das 7 às 7h10, de meio-dia a meio-dia e 10, isso no rádio, não é? Na televisão, 13 horas a 13h10, das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos. Isso, né? Prefeito e vice-prefeito. Muito bem. E as inserções são diárias, com até 70 minutos, não é? Com chamadas de 30 a 60 segundos. Aí os vereadores entram nessas inserções, os candidatos entram nessas inserções. São Exato. inserções que são distribuídas ao longo de toda a programação pelas emissoras de rádio e de televisão. Mas aí, como são 70 minutos distribuídos em toda a programação diária, e com pequenas inserções, como dito, de apenas 30 a 60 segundos, não fica nada tão cansativo, né? No meio da programação, você vai ver ali uma chamada eleitoral, eventualmente pode ser um candidato a vereador ou a prefeito, mas apenas nesses horários que são as inserções que se permite, então, aquela aparição do candidato a vereador. Porque nas aparições em bloco, que são nesses horários informados, são aqueles momentos tradicionais em que a gente ouve o candidato falando ali na televisão ou na rádio, vai ser apenas a candidatura a prefeito. Que vai permitir uma concentração maior também, né? Porque naquele horário, sabendo que apenas esses candidatos é um número menor, o eleitor vai poder realmente focar um pouco mais nessa proposta, sabendo que o vereador é o candidato que tem que estar próximo, sim, do seu público e vai fazer isso nas ruas, vai fazer isso conversando em tantas outras oportunidades que terá, né? Os candidatos, ainda não candidatos, né, agora nesse período aí de junho, julho, eles podem se apresentar esse ano, não sei se isso alterou também a questão de ele se apresentar já como pré-candidato, até então isso não podia ou também houve essa alteração ou não? Sim, houve essa alteração permitindo que ele apareça, né, que ele se apresente como pré-candidato. Isso não é considerado uma propaganda irregular. Não está pedindo voto antecipado. Este é o segredo, ele não pode pedir voto. Um pedido explícito de voto. Não pode ter um pedido explícito, ele apenas vai se apresentar como um pré-candidato e vai expor suas ideias, suas propostas, porque nós estamos aí no momento de escolha dos candidatos. Então, a lei eleitoral não quis cercear essa possibilidade de expressão dos futuros candidatos, né? Porque faz parte do processo eleitoral também o que acontece antes da própria escolha dos candidatos nas convenções. Mas não é momento ainda de pedido explícito de votos, como bem ressaltado. Senhora já, doutora, pois não. E nas convenções também, anteriormente, 15 dias antes das convenções, pode fazer propaganda intrapartidária, não é? Entre os próprios representantes dos partidos, os candidatos, enfim. Então, desde que não use rádio, televisão e outdoors. Também. Só confirmando, sei que não é da área das senhoras, mas as convenções elas, são feitas até quando? Começa de dia 20 de julho a dia 5 de agosto. Até dia 5 de agosto. Isso, e a campanha começa dia 16. Isso. Muito bem. Os prazos são curtos, né, Rodrigo? E está logo aí, né? Está logo batendo na porta já as eleições. Mas aquela pergunta que eu fiz aqui antes de encerrar, chamar o bloco intervalo, né? Bloco de intervalo, como é que a juíza eleitoral e a promotora acreditam, já falaram que esperam que seja uma campanha de ideias, mas essa ligação agora, esse elo entre eleitor e candidato com a crise política, né, instalada no país? Porque é uma eleição totalmente diferente das que a gente viu aí com essa situação que está o país, né, doutora Quitéria? Justo, mas o que eu acho diferente, Rodrigo, não é propriamente o que vem da legislação. É bem verdade que houve algumas alterações como essas que nós estamos mencionando, mas o diferencial, na minha opinião, está dentro da gente, está na postura do cidadão. Toda essa crise política e essa crise ética tem feito nascer uma vontade muito forte no cidadão brasileiro de ver prevalecer a ética, de ver prevalecer a democracia que ele tanto sonhou. E essa vontade, eu espero, realmente acredito, que se transforme concretamente numa escolha legítima daqueles candidatos que entendam o eleitor vá bem representá-los. Então, queiramos nós acreditar, né, tomara que realmente assim seja, que toda essa experiência difícil que o Brasil vem vivenciando e está vivenciando,
basta a gente ligar os noticiários para acompanhar tudo que está acontecendo, tenha nos proporcionado uma lição e, ao mesmo tempo, um aprendizado, porque esse é o objetivo dos problemas na nossa vida, né? Nos tornar melhores, engrandecidos com essa experiência. E eu espero que sim, espero que o eleitor tenha despertado em si esse senso crítico, para que perceba que, de uma vez por todas, nós precisamos eleger representantes que cumpram aquilo que prometem e que preservem, acima de tudo, o interesse público, porque ele está lá gerindo a coisa pública. E nessa coisa pública ampla, né, em sentido amplo que nós tratamos, estamos nós, sociedade brasileira, sociedade blumenauense. Por isso, a democracia tem um sentido tão importante. Doutora Deise. Rodrigo, eu concordo plenamente com o que a doutora Quitéria explanou. E, de fato, eu diria mais, o próprio candidato, que ele tenha em mente, né, a defesa do interesse social, do interesse da comunidade, não interesse pessoal, interesse próprio, né, ou de um grupo de pessoas, mas que tenha isso, né, que tenha em mente, tenha essa visão de que quer ajudar, auxiliar, não é, ou propriamente administrar a cidade, mas com vistas a esse bem, não é, coletivo. E que o próprio eleitor tenha em mente também que o voto dele é de extrema importância para ele ter uma cidade, não é, organizada, uma cidade que tenha estrutura, que tenha infraestrutura, enfim. Isso tem um reflexo direto na cidade que o próprio cidadão quer, não é? O que nós queremos, na verdade. Né? Há alguma preocupação da justiça eleitoral? Eu pergunto isso porque algumas pessoas, com tudo isso que está acontecendo, estão cansando da política e outras, muito pelo contrário, estão querendo se envolver cada vez mais para melhorar. Né? Isso. Há uma preocupação de que possa haver algum tipo de confusão, ou brigas, ou atritos entre candidatos e eleitores, enfim, ou alguma coisa nesse sentido, nessa campanha, ou a Justiça Eleitoral não vê essa questão, não tem essa preocupação? Não, preocupação a gente sempre tem, por isso eu me referi logo no início que a Justiça Eleitoral vai estar 24 horas atenta a tudo que acontece, observando todo o processo eleitoral. Para quê? Para exigir que a legislação seja respeitada. E em sendo respeitada a legislação, nós teremos um processo eleitoral tranquilo, onde sejam respeitados os direitos dos candidatos e também dos eleitores, né? Isso precisa ficar muito claro. Mas, sabe, Rodrigo, quando eu avalio o momento que nós vivemos e trazendo isso para um cenário mais amplo, eu me recordo que quando fui juiz eleitoral em Jaraguá do Sul, portanto já faz aí bastante tempo, deve ter sido por volta do ano 2004, né? Alguma coisa assim. Nós fazíamos uma campanha com os candidatos para evitar que eles poluíssem a cidade, para evitar que colassem cartazes. Era uma época que ainda se colavam cartazes, né? Em postes, em árvores, em placas. Em árvores já era proibido, mas a gente fazia uma campanha de limpeza, de uma campanha limpa na sociedade. E a adesão foi completa, de modo que foi absolutamente tranquilo o processo eleitoral. E a cidade, numa época em que ainda era permitida aquela forma de propaganda eleitoral com cartazes e placas, né? A cidade fez com que todo o processo eleitoral transcorresse, mantendo a cidade limpa. E eu percebo que esses chamados da Justiça Eleitoral, quando dizem respeito assim à conscientização mesmo, eles normalmente surtem sim grande resultado entre os candidatos e entre os eleitores, uns fiscalizando os outros, né? Para que realmente o candidato dê o seu melhor exemplo. Como eu disse, ele está se candidatando a um cargo público, né? Então, nada melhor do que começar dando um exemplo de respeito ao próximo, de respeito ao cidadão, de respeito à sua cidade. Há uma mensagem, se não me engano, de Carlos Drummond de Andrade, que diz: a cidade sou eu. Então, que nós nos questionemos, sejamos nós candidatos, sejamos nós eleitores, eu estou falando aqui no papel de juiz eleitoral, mas que cidade nós queremos ter? Que cidade nós desejamos? Que deve ser a nossa Blumenau? Então, a partir disso, que a gente cuide muito na hora de pensar em desrespeitar a lei. Porque será que seria necessário dizer que é proibido uma pichação? É proibido sujar parques? É proibido colar placas em semáforos? Não deveria ser necessário dizer isso. O bom senso nos diz que é claro que não. Não é isso que nós queremos para a nossa cidade. Então, eu me mantenho otimista. Respondendo a sua pergunta, acho que nós vamos passar por um processo eleitoral tranquilo, assim, desejo. Doutora Quitéria, se a senhora me permite, eu diria mais ao eleitor, que o eleitor dê como resposta aquele candidato que não observar as regras eleitorais, que não vote nesse candidato, porque ele não vai estar, não é, em condições de representá-lo, de representar a sua cidade.
Cabos eleitorais, o que pode e o que não pode? Porque existem os candidatos e eles têm alguns cabos eleitorais. Existem regras também específicas e mudanças também da eleição anterior para essa, doutoras? Em relação aos cabos eleitorais, por gentileza. Há todo um regramento em relação a isso, quanto ao, por exemplo, ao número de cabos eleitorais, de pessoas que poderão atuar na campanha eleitoral. Há uma limitação e também há um regramento em relação à conduta de cada um deles. A primeira conduta é conhecer bem a legislação para respeitar esses parâmetros, para não fazer aquilo que é permitido e agir aquilo que é proibido e agir apenas dentro daquilo que é permitido. Aliás, Rodrigo, se me permite, eu queria dizer que o próprio eleitor tem lá no site do TRE, tre-sc.gov.br, do nosso Tribunal Regional Eleitoral, tem lá o portal do eleitor. E tem também um campo chamado legislação, onde tem um ícone dizendo assim, eleições 2016. Ali tem todos os regramentos da campanha eleitoral, inclusive as resoluções que trazem a miúde todas as regras, inclusive quanto à propaganda então. Então é muito importante que a pessoa que se dispõe a ser um cabo eleitoral conheça bem a legislação para não descumpri-la, porque senão ele vai acabar não ajudando seu candidato, mas prejudicando marcantemente, né? Uhum. E claro, existem algumas restrições mais rigorosas, que inclusive podem constituir crime eleitoral, se praticadas no dia da eleição. Porque o momento da campanha é o momento que antecede a eleição, né? Surgindo o dia da eleição, amanhecendo o dia da votação propriamente dita, no domingo de eleição, é importante que aí o eleitor não seja mais abordado por ninguém pedindo votos, nem a caminho da urna e nem em situação nenhuma. Então é o momento em que se deve respeitar, no máximo, a manifestação silenciosa do eleitor que pretenda manifestar por si, por um crachá, por uma bandeira, a sua preferência, não mais do que isso. Então, qualquer boca de urna, qualquer aglomeração de pessoas, tudo isso vai ser fiscalizado diuturnamente em todos os instantes pela Justiça Eleitoral para que não aconteça, nem o eleitor deve permanecer. Todas essas regras continuam valendo, né? Do dia da eleição especificamente. E os cabos eleitorais, os limites, Rodrigo, eles são definidos a partir de uma relação proporcional entre o número de eleitores dos municípios. Isso eu acredito que o TRE também deve de regulamentar e estabelecer ali, não é, o número de cabos eleitorais que também reduziu. Reduziu não, limitou-se na verdade, né? Houve uma limitação disso. E é importante depois, na prestação de contas, isso é interessante, além, você tem que na prestação de contas, você tem que colocar o número do CPF daqueles cabos eleitorais que foram convocados, que foram contratados para fazer a militância, enfim, né, essa movimentação nas ruas. Uma dúvida que talvez o eleitor, o cidadão tenha, esses cabos são remunerados, ou não podem trabalhar gratuitamente para o candidato, ou podem? Eles são remunerados em relação à sua atuação, né? Gastos, como por exemplo, com a gasolina que ele vai ter para participar de uma passeata ou de um evento determinado. Na verdade, não é. Se for apenas para aquele custo, não se está premiando, dando nenhuma vantagem indevida, né? Se está apenas ressarcindo uma despesa. Então, esse é um regramento todo próprio da Justiça Eleitoral em relação a isso, para não confundir com o oferecimento de uma vantagem indevida, né, que seriam coisas diferentes. Isso também vai resultar lá na frente da prestação de contas, né, essa questão dos cabos eleitorais. Inclusive, Rodrigo, a Justiça Eleitoral, e aí me referindo não propriamente só à Justiça local, né, que são as zonas eleitorais, como no caso as 3 zonas que nós temos aqui em Blumenau, mas pensando em sentido macro, pensando na Justiça Eleitoral estadual, né, e até com o apoio que tem em nível federal, está extremamente bem aparelhada para cruzar essas informações lá no momento da prestação de contas. E eu assisti palestras com pessoas da alta equipe lá do TRE, onde eles mostram o quanto essas informações serão colhidas da base de dados da Receita Federal e de vários outros mecanismos de apuração e confrontação de dados. Então, é muito importante que se saiba que a Justiça está realmente bem aparelhada, bem capacitada para cruzar essas informações e para buscar identificar qualquer fraude que se queira, porventura, praticar para tentar ultrapassar esses limites legais aí que querem vedar essa influência indevida do poder econômico, né? Eu acredito que tudo isso vai, num momento ou no outro, aparecer. E tanto é verdade, porque a rotina, essas regras agora estabelecendo essas atribuições de cada promotoria, de cada juiz eleitoral, foram para as eleições especificamente. Mas a rotina de cartório, eu participei, estou no eleitoral já há algum tempinho,
de representações encaminhadas, não é? de documentação encaminhada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que de fato houve um cruzamento do rendimento de pessoas jurídicas lá, e aí encaminharam, porque olha, de fato aqui está passando, enfim, o limite aqui está. E eu ingressei com representações e houve condenações, doutora Quitéria, teve empresas aqui de mais de 100 mil reais, aqui em Blumenau, de multa por não ter respeitado as regras eleitorais. Então, isso de fato, esse cruzamento de dados, ele ocorre e o eleitor, né, tem que ficar atento para isso e o candidato mais ainda. Muitos dizem, isso não é a área das senhoras, mas muitos dizem que é uma eleição em que muitos suplentes podem assumir depois lá na frente, com tantas mudanças de regras, muitas prestações podem não bater depois lá na frente. Então, muitos suplentes podem assumir depois, para vereador principalmente, né? Já é o que muitos dizem, né? Não sei qual é a opinião das senhoras. Tomara é difícil prever isso, a gente espera que não, né? Porque a gente espera que o eleitor veja lá o seu candidato, aquele que teria realmente sido eleito. Mas o que eu percebo é que toda essa atenção que você demonstra em relação ao que alterou, enfim, as novas regras, né? Aliado, todo esse contexto de novas regras, né, relativas à eleição, aliado ao contexto que nós estamos vivendo, e aí falando de todo esse momento crítico, né, sob o aspecto político e até ético do Brasil, acredito que vão realmente fazer com que o próprio candidato também, com a mesma ênfase, procure se acautelar melhor, procure respeitar a lei sob todos os aspectos, conhecê-la e fazê-la respeitar, porque não se desrespeita uma lei sem querer, né? No mínimo ele deveria ter se acautelado conhecendo-a para que realmente se paute devidamente. Uma pessoa que quer exercer um cargo político como esse, no mínimo tem que respeitar a legislação. Então, se todos agirem assim, a gente pode até esperar que não tenhamos aí grandes problemas. Agora, o que precisa ficar claro é que se eles existirem, serão apurados e penalizados. Quais são os crimes eleitorais, para a gente explicar isso para quem está em casa, né? Existem muitos, quais são as punições? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, de compra de voto, mas existem quais crimes eleitorais hoje especificados aí na... Tem uma gama de crimes eleitorais, não é? O Código Eleitoral, ele prevê também, a própria lei, agora que houve uma alteração, prevê também crimes eleitorais, compra de votos de maneira ampla, não é? De alguma forma dificultar ou as próprias propagandas eleitorais, né? O que mais aí, doutora Quitéria? A própria injúria, a calúnia, ou a difamação, a imputação de um fato falso. Inclusive nas redes sociais, não é? Inclusive nas redes sociais. Inclusive nas redes sociais. Inclusive, interessante, um tipo penal que foi criado, a contratação de grupos de pessoas para difamar aquele candidato em redes sociais passou a ser crime agora também. Ah, é? Isso é uma passou novidade. A ser crime, exato. Você então, cria um fake na internet, no Facebook, por exemplo, um perfil, e aí vai começar a criticar, enfim, caluniar aquele candidato, enfim. Mas isso não é isso também é crime, né? É crime. Isso também é crime. Exato. Aí vamos entrar nesse assunto rede social, porque é super interessante, né? O pessoal está todo mundo hoje na rede social. O que pode, o que não pode, quais são os critérios e as regras básicas para a propaganda política e eleitoral nas redes sociais, doutoras? Bom, então, internet, de modo abrangente, a propaganda política ela está permitida, desde que ela não seja paga, né? Também desde que não ocorra em sites de pessoas jurídicas, com fins ou não lucrativos, dos poderes também públicos, de modo bastante abrangente, não pode haver, não é? Como que vai na internet pode haver tanto em sítios do próprio candidato, ou do partido ou da coligação, desde que ele comunique, né, informe a Justiça Eleitoral, também mediante mensagens eletrônicas previamente cadastradas e através de blogs, faces, enfim, de modo abrangente essas redes sociais. Agora, o interessante é que o candidato, o partido, enfim, ele tem que disponibilizar mecanismos de descadastramento daquele eleitor que eventualmente recebeu a mensagem e não quer mais receber a mensagem. Ele tem que ter um mecanismo de descadastrar aquele eleitor em até 48 horas. Se persistir, se ele continuar encaminhando essas mensagens, ele vai imputar uma multa de R$100 por mensagens. O WhatsApp pode? Campanha É uma eleitoral? forma de mensagem eletrônica também. E aí, também se o eleitor não quiser receber, ele responde, não quero receber.
o próprio emitente, seja de um e-mail, seja de WhatsApp, o que quer que seja, qualquer forma de conversa instantânea, ele tem que proporcionar isso que a doutora Deise falou, que é uma faculdade de descadastramento, uma oportunidade, um modo de se descadastrar. E em pretendendo ser descadastrado, o eleitor tem que ter a sua vontade respeitada em até 48 horas sob pena de multa. Mas, Rodrigo, quando a gente pensa em tudo isso, né, quando eu penso nos crimes eleitorais, o que me vem forte à mente? Vedação do abuso econômico, do abuso do poder econômico, então não se quer que compre, não se quer que venda votos, não, se quer que o eleitor expresse a sua vontade espontaneamente. Segundo, que se haja com lealdade, que se haja que as nossas ações, tanto na vida real quanto na vida virtual, porque é uma vida só, né, que as nossas condutas sejam pautadas pelo que é certo. Então, é certo mentir? Não. É certo imputar um crime falso? Não. Né? Então, na verdade, que cada qual exerça a liberdade que tem de manifestação do pensamento, mas com responsabilidade. Por isso que eu disse antes, ninguém comete um ilícito sem querer. A pessoa tem o discernimento entre o certo e o errado. E quando ela faz o errado, ela sabe que está agindo de modo errado, tanto numa campanha eleitoral quanto fora dela. Só que é muito mais grave no momento de campanha eleitoral, porque você pode, com aquela mensagem, estar influenciando a formação da convicção de outros eleitores, né? E acabando por induzir um resultado que pode não ser o mais satisfatório. E tanto é lógico que a doutora Quiteri está colocando, que, regra geral, os crimes eleitorais, eles são punidos somente na forma dolosa, não são punidos na forma culposa. Então, de fato, essa lógica, ela tem razão. Né? O dolo é quando não há... Quando a pessoa tem intenção realmente. E a culposa, né? Quando não há a intenção. Bom, eu falei antes de criticar ali, né? Acho que isso é importante esclarecer o eleitor, e na rede social é muito comum, né? O cidadão está cada vez mais crítico, ele comenta, ele sugere, ele vai lá e, enfim, ele está criticando bastante, isso é muito, muito importante também. O candidato ele pode ser criticado numa postagem que ele faz no Facebook, na rede social, o que diz a legislação em relação a isso? Denegrir a imagem de um candidato, enfim, com um comentário na internet. A manifestação do pensamento ela é livre, não é, Rodrigo? Agora, naturalmente, se aquele candidato tiver a sua imagem denegrida ou a sua honra atacada, ele naturalmente ele pode, de alguma forma, também tem mecanismos da própria Justiça Eleitoral, direito de resposta, enfim, né, ele pode ingressar com esse pedido, se analisa, se verifica se aquela situação de fato se insere nesse contexto, se dá o direito de resposta a ele, dependendo da situação, se persistir, inclusive pode ser tirado do ar esses sites, esses blogs, enfim. Ótimo, muito bom. Reforçando, doutora Deise, como é que vai ser a atuação da promotoria eleitoral nessas eleições, nessa campanha? Da mesma forma que eu compactuo aqui com a doutora Quiteri essa fiscalização 24 horas da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também irá fiscalizar, não é? E pede auxílio da comunidade nesse sentido também, e que façamos de fato uma campanha eleitoral limpa, digna, não é? E que o eleitor responda com o seu voto aquele candidato que não observar as regras eleitorais. Imagina o poder que o eleitor tem em mãos, não é? Eleição dia 2 de outubro, primeiro turno. Se houver segundo turno, no último domingo, dia 30. 30 de domingo, outubro. dia 30 de outubro. Reforçando, esse ano tem a biometria, né? Que a gente não comentou aqui, que o Blumenauense fez aí o cadastramento biométrico. Expectativa para isso também, doutora Quiteri, da biometria? Vai dar tudo certo? De que tudo funcione bem, né? A biometria vem trazer uma segurança muito maior, porque através dessa impressão digital a gente tem a convicção de que aquele eleitor é ele mesmo, né? Vai ocorrer fraudes, né? De que não acontecerão fraudes, mas é importante lembrar que mesmo assim o eleitor precisa no dia da eleição levar um documento com foto. Se puder levar o título de eleitor, melhor ainda, porque ele identifica pelo número, né? Mas se não tiver o título de eleitor, mas tiver um documento oficial, como a carteira de identidade, uma carteira profissional, né, CNH, já facilita a identificação. Então, a gente torce e acredita realmente que vai dar tudo certo, como já deu em outras experiências onde a biometria foi aplicada. Transferência, local de votação, agora nada mais disso para o eleitor não é possível mais. Desde o dia 4 de maio. Voltaremos a fazer isso a partir do dia 7 de novembro, quando todo esse processo se restabelecer. Em relação à preparação já das eleições, urnas, locais de votação, esse trabalho está sendo feito pelo pessoal do cartório, pelos próprios juízes, promotores, isso está encaminhando? Intensamente.
de toda a equipe do cartório eleitoral, de todos os cartórios. Na verdade, as equipes trabalham unidas, como eu disse, são 3 zonas eleitorais, estão trabalhando intensamente para que tudo dê certo, né? Então, a gente tem confiança de que, mais uma vez, a Justiça Eleitoral vai dar um exemplo de retidão na conduta, de celeridade, de efetividade, né? Porque a gente tem visto aí processos eleitorais efetivos, como processos, sim, né? No sentido de que se assegure com rapidez e com lisura, com segurança, o resultado da manifestação do voto do eleitor. Ok, e a Justiça Eleitoral pode contar com a TVL, que é o canal público aqui da Câmara. A gente vai estar acompanhando toda a movimentação e sempre informando assim que necessário qualquer mudança, aviso importante da Justiça Eleitoral, a gente está à disposição aqui também. Tá bom, doutora Quitéria? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Eu também agradeço essa oportunidade, enalteço essa iniciativa e, como disse no início, é importantíssimo que nesse momento de campanha eleitoral, nesse momento que nós vivemos intensamente a democracia em nosso país, por meio da escolha dos nossos próximos representantes, que nós busquemos nos informar. E é isso que a imprensa pode fazer em programas como esse. Então, por isso, em nome da Justiça Eleitoral, agradeço essa oportunidade e, igualmente, me coloco à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Doutora Deise, muito obrigado também, tá bom? Rodrigo, eu que agradeço. E gostaria só de salientar que o eleitor, que ele não anule ou ele não vote em branco, ele não estará ajudando a comunidade, certo? Ele tem que votar, sim, ele tem que escolher. O processo de escolha não vai estar ajudando porque o candidato, ele só é considerado, eleito, né, doutora Quitéria, com os votos válidos. Votos brancos e nulos não são considerados votos válidos. Muito obrigada também. Não são considerados, Não né? são considerados. Não são computados. E quando a pessoa se omite, né, no sentido de votar em branco ou de anular seu voto, ela permite que outros façam isso por ela, né? No entanto, todos somos cidadãos de igual forma e temos esse poder em nossas mãos. E é um poder confiado pela Constituição, então que nós o exerçamos bem. Aliás, esse é um mito que é importante esclarecer, né? Não é possível anular uma eleição se todos votarem nulo e branco, porque sempre vai ter alguém que vai votar em algum candidato, o próprio candidato, a família. Então, não é possível anular uma eleição através do voto. Isso não vai acontecer, porque outros votarão. E aí prevalecerá a vontade dos outros, então. Né? Ok, doutoras, muito obrigado. A gente sabe que a campanha começa dia 16 de agosto, está um pouquinho longe aí, mas também está muito perto, né? O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido, então é bom a gente já estar esclarecendo a nossa comunidade, o pessoal ficar atento. Ainda não pode pedir votos, candidatos, nesse momento, não é permitido, só a partir do dia 16, aí sim já pode começar a pedir votos. Exato. Obrigado, doutoras, mais uma vez. Doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, juíza de direito aqui na cidade, agora juíza eleitoral também, e a doutora Deise Wexler, promotora do Ministério Público de Santa Catarina, da comarca aqui de Blumenau, que também é promotora eleitoral aí nesse processo eleitoral na cidade. Eleições municipais, dia 2 de outubro, eleição de vereadores e prefeito e vice para a cidade de Blumenau, a TVL acompanhando já toda a movimentação aí dessa campanha que está logo, logo batendo a porta. Muito obrigado aqui a todos pela companhia no TVL Debate. Continue na nossa programação acompanhando o canal da comunidade. Até uma próxima. Tchau, tchau.